Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Pesquisa aponta alta taxa de turismo em São Luís na virada do ano. Acidente grave deixa um motorista morto na BR-316 em Zedoca. Economia. Programa da Receita vai retirar multas e juros de dívidas. No esporte, Paulo Pellegrini comenta quais serão os destaques do calendário esportivo de 2024. No Rádio Opinião, uma entrevista sobre as perspectivas econômicas de 2024 com o historiador econômico Luiz Eduardo Simões de Souza. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Bom dia a todos, bom dia Marcos Vinícius. Muito bom dia, feliz ano novo. Feliz ano novo, terça-feira, dia 2 de janeiro de 2024, um ano novinho pra gente, importante ano eleitoral, não é isso? A corrida aí às prefeituras municipais, né? Enfim, um ano que promete também muita movimentação política, e essas movimentações já aconteceram aí desde o finalzinho do ano passado. Na semana passada muita coisa aconteceu, enfim, esse começo de ano promete bastante nessa área da política, entre outros aspectos também. Hoje, Marcos, 2 de janeiro de 2024, dia do confeiteiro, também dia mundial do introvertido, dia do sanitarista, e hoje é aniversário de 61 anos da cidade maranhense de Bacuri, a 520 quilômetros de São Luís. Parabéns! A Universidade FM alcança mais de 30 municípios do Maranhão e o mundo através da internet. Acesse universidadefm.ufma.br. Participe pelo telefone 3272-8106 ou pelo WhatsApp 99217-2647. Baixe o app oficial. Siga-nos no Instagram, ex-Twitter e Facebook. Também estamos no Radiosnet e nas plataformas de áudio Spotify, Deezer, Amazon Music, Google e Apple Podcasts. Procure a Universidade FM e ouça. É a 106 nos dispositivos móveis. Também se inscreva no YouTube, acompanhe a gente por lá também, Jornal Rádio Universidade. 7h15 agora. Do dia. As manchetes do dia, e você confere por lá no YouTube também. Começando aqui com os destaques de O Imparcial, nesta terça-feira, né? Terça-feira, vamos lá. Aqui em O Imparcial a manchete é: férias legislativas, comissões parlamentares de recesso são nomeadas. Presidentes da Assembleia Legislativa do Maranhão e da Câmara Municipal de São Luís nomearam os parlamentares que vão assegurar as atividades até a volta dos trabalhos. Destaque também, FIEMA, reflexões sobre 2023 e expectativas para 2024. Daqui a pouquinho a gente tem economia aqui no Rádio Opinião, na entrevista do Rádio Opinião. Após o Réveillon, dicas para desinchar depois das festas. Marcos Vinícius, a pessoa fica inchada, realmente. É muito rango, é muita comida, né? Bebida também, enfim. Aí vai chegando o verão aí, né? Para quem é adepto aí das férias, enfim. No carnaval também, o pessoal entra em forma, né? Depois dessas guloseimas, né? E esse desregramento de final de ano, é muita comida, né? E vamos lá, começando o ano, né? Normalmente começa desse jeito. Ainda como destaque, a agricultura e pecuária maranhense ganharam destaque no ano de 2023. Férias escolares, como cuidar da saúde bucal das crianças, importante, né? Cercadas aí por refrigerantes e diversas guloseimas disponíveis. As férias escolares das crianças representam um ponto crucial para os cuidados com a saúde bucal, né? Justamente nas férias aí as pessoas relaxam um pouquinho, vão dormir mais tarde, a criançada, né? E acaba aí relaxando com a saúde bucal também, né? Entre outras coisas, e tem que ter muito cuidado realmente, tá? Saúde bucal é importante. Outro patamar, Flamengo já tem 6 das 10 maiores contratações da história do Brasil.
tem que converter isso aí em resultado, Marcos Vinícius. Você que é flamenguista, né, pode-se dizer aí, dos mais assíduos, motense também, essa turma, não adianta só fazer essa bombação de internet, de Instagram e coisas do mais, né, do tipo, né, e tudo mais. Tem que ter resultado, né, só para a internet não tem como. 7h18, isso aqui são os destaques de O Imparcial. A gente vai agora para Jornal Pequeno, né, na sua edição aí de ontem, anteontem, enfim, desde domingo, dia 31, é isso aí. Vamos lá, destaque. A missão do Porto do Itaqui hoje é desenvolver o Maranhão, garante presidente da EMAP. Na passarela, os chatos do ano de 2023, isso aí no colunaço do Dr. Peta, né? Dr. Peta tradicionalmente trazendo aqui com muita jocosidade detalhes da política e outras cocitas mais, né? É isso aí. Carlos Lula avalia conquistas do primeiro ano do mandato e os desafios do Maranhão. Apenas trecho ao lado do Espigão está impróprio para banho, informa a SEMA, às vésperas do Réveillon, né? Mas o que a gente viu aí depois, né, as imagens após as comemorações na virada do ano, né, que teve aí na litorânea uma concentração gigantesca de gente, né, de pessoas, e foi muito bacana, né, as imagens. Só que o que vem depois, minha gente, é uma coisa terrível, né? Muito lixo, descarte irregular naquela região ali, inclusive na faixa de areia, né? Garrafas, papelão, plástico, e o pessoal teve trabalho, viu, para limpar depois dessa festa. Portanto, o dia de ontem foi de limpeza, porque a coisa foi pesada, Marcos Vinícius, lá pro lado da litorânea. E é isso aí, esses são os destaques dos principais impressos, né? Pelo menos até o que chegou aqui, das atualizações, a gente traz com os portais daqui a pouquinho. São 7h20 agora. Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Informações do trânsito. E antes das informações do trânsito, a gente não pode perder de vista aqui o comentário do professor Euclides nesta terça-feira, dia 2 de janeiro, primeiro dia do ano, não é isso, professor? Bom dia. Bom dia, ouvintes da Rádio Universidade FM. Hoje, 2 de janeiro, terça-feira. A data de hoje se comemora o Dia do Sanitarista. E este é o tema da nossa crônica de hoje. Em homenagem ao Dia do Sanitarista, em 2 de janeiro, explicaremos a importância dessa profissão para a sociedade, que tem como representantes históricos as figuras de Oswaldo Cruz e Carlos Chagas. Mas o que faz um sanitarista? Segundo o Ministério do Trabalho, as atribuições do sanitarista incluem planejar, coordenar e avaliar ações de saúde, definir estratégias para unidades e ou programas de saúde, coordenar interfaces com entidades sociais e profissionais. São atribuídas ainda ao sanitarista atividades das áreas de epidemiologia, ciências sociais e políticas públicas, de vigilância sanitária. Na prática, sanitaristas fazem levantamentos de dados de saúde, diagnósticos e vistorias, planejamento de políticas públicas, informes e boletins. Podem atuar em ouvidorias, educação popular e comunicação, promoção e informação em saúde. Por isso, o sanitarista é fundamental para o Sistema Único de Saúde, contribuindo para a sua consolidação e seu desenvolvimento. Seu diferencial é trabalhar com uma perspectiva ampla e multidisciplinar que ultrapassa as visões biomédicas do fenômeno saúde e doença. Para isso, busca se aproximar das realidades do território de atuação,
entendendo suas peculiaridades e condições de vida, diversidades étnicas, culturais, de gênero, sexual, religiosa e gerencial. Assim, o diálogo respeitoso e acolher é um dos seus instrumentos de trabalho. Em sua atuação, consolida experiências e saberes, viabilizando a construção de projetos adequados à realidade social e ambiental da população. Dadas essas informações sobre o sanitarista, retornamos ao estúdio. Te agradece, professor. 7h23 agora. Sim, tem informações do trânsito. Informações do trânsito. Com ele, professor Euclides, não é, professor? Meu caro Adalberto, passando agora para dar informes sobre o tempo e o trânsito na região do Calhau, São Francisco, Renascença e adjacências. Há um alerta amarelo para que haja muitas chuvas e trovoadas na região aqui do Calhau, até às 10 da manhã. Fora isso, nada perigoso. O trânsito aqui na virada do ano, por exemplo, foi tranquilo, choveu intensamente na região, graças a Deus choveu. E aquelas áreas que estavam pedindo um pouco de chuva, isso aconteceu. Mas hoje, fora esse alerta, o trânsito flui com tranquilidade. Temos fluidez no trânsito pela Avenida Ana Jansen, pela Colares Moreira, pela Castelo Branco e pela Ponte do São Francisco, sem grandes problemas. E vamos torcer para que o trânsito continue assim até o final desta terça-feira. Adalberto. Bem lembrado, professor. Por conta da chuva, né? Teve chuva, sim, né? De madrugada também. Hoje amanheceu com o céu totalmente nublado, também chuviscando fino, né? Em algumas partes da cidade, o que representa a pista molhada, né? Então, portanto, muito cuidado, mesmo com o trânsito mais tranquilo hoje, né? Assim, aquela coisa, né? De pós-feriadão, aquela coisa bem tranquila, mas é bom ter cuidado porque a pista está molhada. Não exagere, o pneu pode estar levemente careca, né? E pode acabar dando aí um tipo de derrapagem. Vamos andar tranquilamente, mesmo com o trânsito mais viável nesta manhã de terça-feira, dia 2 de janeiro. Marcos Vinícius, 7h25 agora. Notícias da cidade. Continuando com o professor Euclides, ele traz informações agora sobre acidente grave, né? Deixando aí um motociclista morto na BR-316, lá em Zedoca, professor. Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida em um acidente ocorrido na tarde deste último domingo 31, no quilômetro 198 da BR-316, perímetro urbano de Zedoca. Na ocasião, ocorreu uma colisão do tipo lateral no mesmo sentido entre a motocicleta Honda e um veículo não identificado que trafegava no mesmo lado da pista. O motorista da motocicleta acabou morrendo ainda no local do acidente. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, ele completaria 47 anos ontem, segunda-feira. Não há informações sobre a pessoa ferida e morta. Adalberto. Obrigado, professor. Completando também aqui a informação, teve um atropelamento também registrado no domingo, né, no quilômetro 20, acesso da BR-135, área Itaquibacanga, aqui em São Luís, né? Pedestre, na tentativa de atravessar a rodovia, foi atingido por uma motocicleta. E a Polícia Rodoviária Federal informou que ele não observou, melhor dizendo, a presença de veículos na pista ao atravessar, e devido à gravidade da colisão, o condutor da moto não resistiu aos ferimentos e faleceu. Pedestres e passageiro da moto envolvidos no acidente ficaram feridos e foram socorridos. Informação aqui também, completando, informação do G1 Maranhão. 7h27, aproveitando que
Estamos aqui, né, já com o G1, vamos projetar aqui na nossa tela no YouTube os destaques dos principais portais. Lá no G1, muro de condomínio no bairro Turu, em São Luís, desaba durante chuva. Essas imagens aqui também que apareceram pelas redes sociais, né? A gente fica preocupado, né? Preocupado, porque começa esse período de chuva, Marcos Vinícius, e muita coisa começa a literalmente desabar, né? Temos aqui áreas de risco, temos aqui entupimento de vias, inclusive nas redes sociais também, a gente acompanhou, viu também, todo mundo teve a do condomínio aqui, lá no Turu, e também nos acessos ali dos viadutos aqui em São Luís, já de certa forma já entupidos, né? Porque chuva, mistura chuva com lixo ali, enfim, fica aquela coisa obstruindo, né, as saídas de água, né? E começa a entupir, aí começa a encher, enfim, as chuvas estão aí e a gente vai começar a ver com mais frequência esse tipo de coisa e também, né, muita atenção ao volante por conta disso também, né? E segundo a Secretaria Municipal de Segurança com Cidadania, SEMUSC, nesse caso aqui do Turu, né, do condomínio, do muro de condomínio lá no bairro Turu, que desabou durante a chuva, não houve vítimas e todas as medidas necessárias estão sendo tomadas, né? Inclusive, esse condomínio lá no bairro do Turu, né, em São Luís, que desabou na manhã de ontem, né? Durante essa chuva que atingiu a Grande Ilha, a Secretaria Municipal de Segurança e Cidadania, por meio da Defesa Civil, informou que já isolou, né, aquele perímetro do muro e do entorno do condomínio após esse desabamento. Além disso, afirmou que não houve vítimas, como já disse, né, e que está adotando as medidas necessárias. O muro, que é do condomínio Gran Village Brasil 1, está com a construção embargada desde outubro do ano passado por apresentar problemas de infraestrutura. E de acordo ainda com a Secretaria, com a Secretaria de Urbanismo e Habitação, a SEMU, o alvará de construção da obra foi regularmente expedido em maio de 2023, mas a partir da denúncia feita à Defesa Civil e à Blitz Urbana, ainda em outubro de 23, ano passado, embargou a obra e autuou os responsáveis. Olha, as imagens aqui são até impressionantes, viu? E muita coragem, inclusive, né? Acho que por falta de opção também, de condutores, aí o pessoal que mora ali perto, né? Ali, ou então no prédio, de estacionar perto desse muro, né? Vendo ali, observando também que com certeza haveria algum tipo de possibilidade, né? Acreditaram bastante que o muro não iria cair, enfim, é um perigo, né? Olha, gente, observando esse tipo de coisa, qualquer coisa, passe longe, né? Passe longe. E muito menos estacionar carro, né? Enfim. Aqui, notícia do G1 Maranhão também. 7h31, a gente volta no segundo bloco com mais professor Euclides trazendo informações aqui também. Ele vai falar sobre a pesquisa apontando aí alta taxa de turismo em São Luís na virada do ano, que é muito importante para a nossa economia, né? A cadeia turística aqui de hotéis também, né? Muitas festas, né? Em hotéis, inclusive na virada. E turistas, claro, né? As pessoas se movimentando também, não necessariamente só turistas, né? As pessoas também aqui de São Luís, da própria cidade, vou para um hotel, enfim, já está tudo certinho ali com família, né? Não quer ter aquela coisa de lavar prato em casa, de preparar comida, não quer ter trabalho hoje, eu vou só curtir. Aí vai para o hotel, né? Enfim, acaba entrando também nessa economia, fazendo essa circulação, né? Econômica aqui da nossa cidade, o que é muito bom. Ainda no panorama econômico, só no nível nacional, programa da Receita vai retirar multas e juros de dívidas. No esporte, Paulo Pellegrini já tem comentário, já começa o ano falando dos possíveis destaques do calendário esportivo de 2024. Olha, promete também, né, no futebol, também ano olímpico, não é isso? Estamos em um ano olímpico também, né? É isso? Paris, não é isso? Paris, 2024, é isso aí. Enfim, tem muita coisa para acontecer no quesito esporte, né? E no Rádio Opinião, perspectivas econômicas de 2024, fazendo umas análises aqui também com o historiador econômico Luiz Eduardo Simões de Souza sobre, inclusive, né? O comércio de final de ano, né? No Natal, alguns dizem
pesquisas do Serasa apontando que teve uma queda, mas não é bem assim, né? Enfim, ele vai explicar e dar também as diretrizes, digamos assim, do que teremos nesse ano também, que é de uma perspectiva também, para alguns positivas, para outros negativas. Vamos ver o que vai acontecer neste ano também. Daqui a pouquinho, no segundo bloco, a gente volta já com mais Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. O Colégio Laboro, agora com ensino médio. A qualidade que você já conhece, com educação de excelência, agora do ensino fundamental ao médio. Aulas de robótica e inglês todos os dias. Uma super equipe de professores que desenvolve os melhores métodos de ensino. O melhor ensino, a melhor estrutura e preços imbatíveis. Matrículas abertas. Informações: colégio.laboro.edu.br. Sou Laboro. Sou nota máxima no MEC. Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco na Universidade FM, 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas, Santo de Casa. Vamos testar o conhecimento da Dona Júlia sobre cadastro único. Pode morar num lugar e colocar outro endereço no cadastro, Dona Júlia? Sim. Não pode. Tem que ir no CRAS e colocar o endereço da sua casa e as informações de todo mundo que mora com você. E se a renda da família for menor que R$660 por pessoa por mês, pode se cadastrar? Sim. Acertou. E você que está ouvindo? Saiba mais em gov.br/MDS/Cadastro Único. Cadastro Único. Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Governo Federal. Trabalhador e trabalhadora em educação do Maranhão. Você sabe da importância do seu sindicato. E ter você do nosso lado é fundamental para o sucesso da nossa luta. Com a sua contribuição, nos mantemos mais fortes, atuantes e mobilizados. Faça parte do Simproecema e fortaleça a nossa categoria. Simproecema. Gestão, garantir direitos e avançar na unidade e na luta. Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Estamos de volta com o Jornal Rádio Universidade nesta terça-feira, dia 2 de janeiro de 2024, nos acostumando aqui com o calendário saindo de 23 para 24. A gente tem até essa dificuldade, né? Estamos em 24. Vamos esquecer, né? Antigamente assinando cheque, né? Para quem é da época do cheque, as pessoas geralmente no começo do ano escrevia errado, né? Assinava o cheque ali. Tem alguns documentos, né, que as pessoas ainda assinam, podem fazer algum tipo de movimentação extraordinária ou coisa do tipo. Prestar muita atenção na data, né? Para não ter que fazer tudo de novo. Estamos em 2024, Marcos Vinícius. E são 7 horas e 36 minutos agora, trazendo mais informações também, né, dos portais. Ajuda a gente traz aqui, né, para atualização, ajudando a informar a todos. No Imparcial, 2 acidentes de trânsito na BR-135 em São Luís, uma pessoa morreu, né? A gente falou aqui no primeiro bloco. Salário mínimo de R$ 1.412 entra em vigor nesta segunda-feira. Também a reoneração integral do diesel retorna também nesta segunda. Não é só coisa boa, não é só salário não, tem a reoneração aqui também do diesel, e isso deve encarecer esse produto nas bombas, né, nos postos. Agora já foi a partir de ontem, né? Segunda-feira já entrou em vigor, hoje já está em pleno vigor, portanto. E comissões parlamentares de recesso são nomeadas. Sobre esse assunto do salário mínimo, o professor Euclides também tem algumas informações. Não é isso, professor? Salário mínimo aí de 1.412 já entrou em vigor. A
partir desta segunda-feira, ontem, o salário mínimo oficial será de R$ 1.412. O valor será pago a partir de fevereiro, referente à folha de janeiro, e é 6,97 maior que o salário de 1.320, que vigorou de maio a dezembro de 2023. Aprovado no Orçamento Geral da União para 2024, o valor de R$ 1.412 corresponde à inflação pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, acumulado nos 12 meses terminados em novembro, que totalizou 3,85%, mais o acréscimo de 3% do Produto Interno Bruto, PIB, em 2022. Enviada pelo governo em maio, a medida provisória com a nova política de valorização do salário mínimo foi aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado em agosto. Adalberto. Muito obrigado, professor Euclides. 7h39 agora, trazendo aqui mais destaques dos principais portais. A gente vai direto para o Jornal Pequeno, dando só um F5 aqui para ver se tem alguma coisa nova. Tá aqui. Iniciado o período de pré-matrícula online para as escolas municipais de São Luís, calendário letivo de 2024 tem início previsto para 29 de janeiro. É isso aí. Olha, esse começo de ano sempre, né, ele pesa um pouquinho mais, né, por conta justamente de aulas, né, compra de material. A gente já sabe como é isso aí, para quem tem filhos, essa coisa, né, todo começo de ano, né? Fora a reestruturação normal da casa, entre outros aspectos, IPVA, né, para quem tem carro, para quem tem automóvel, enfim. Início de ano, janeiro, é um mês, né, melhor dizendo, de total organização. Se a gente em dezembro, né, perdeu as estribeiras, né, em janeiro tem que ser totalmente o contrário, totalmente no controle. 7h40 agora. Marcos Vinícius, professor, ainda vai falar, né? Ainda tem muitos assuntos aqui. Um deles é justamente sobre a pesquisa que aponta aí a alta taxa de turismo aqui em São Luís durante a virada de ano, professor. O final do ano de 2023 esteve se delineando como um período excepcional para o turismo em São Luís, conforme a avaliação do setor de análise mercadológica da Secretaria Municipal de Turismo, SETU. A virada do ano esteve impulsionado de forma significativa e a indústria hoteleira, com uma taxa média de ocupação na orla da cidade, é em mais de 90%. Em alguns pontos, a ocupação atingiu o pico de 100%, consolidando essa área como uma das preferidas para quem vai celebrar e quem celebrou o Réveillon de 2024 na capital. A ocupação dos meios de hospedagem em São Luís registrou uma média de 86,17%, com perspectiva de crescimento, podendo alcançar até 95% à medida que se aproximou a data da virada. Ainda segundo o setor de análise mercadológica, mesmo antes do fim de dezembro do ano de 2023, o setor já apontava a maior taxa média anual para a cidade em 68% a média. O secretário municipal de turismo, Saulo Santos, destacou a importância desse crescimento para a cidade. Adalberto. É isso aí, boa expectativa, que bom, né? Cumprindo aí, no caso, essa parte, né? A gente até comentou aqui, falando aqui das pessoas procurando os hotéis também e toda essa cadeia do turismo. 7h42 agora, para finalizar a participação aqui com o professor Euclides. Ele vai falar sobre as comissões parlamentares de recesso, né? Tanto na Câmara quanto na Assembleia Legislativa, nomeadas, né, para esse período aí de entre-safra, digamos, para trabalho nas casas legislativas. Professor.
Em decisão coordenada, a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, ALEMA, e a Câmara Municipal de Vereadores de São Luís anunciaram a composição de suas respectivas comissões parlamentares de recesso. A presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, deputada Iracema Vale, nomeou os membros que comporão a Comissão Parlamentar de Recesso. A medida prevista no artigo 37 do Regimento Interno visa garantir o funcionamento e a resolução de questões inadiáveis durante o período de recesso parlamentar. A comissão será composta pelos deputados estaduais Solange Almeida, Wellington do Curso, Davi Brandão, Neto Evangelista e Rafael. Cabe a esses parlamentares a responsabilidade de conduzir os trabalhos da Assembleia Legislativa até a retomada das atividades legislativas agendada para o dia 2 de fevereiro de 2024. Entre as atribuições da Comissão de Recesso Parlamentar, destaca-se a resolução de questões inadiáveis que possam surgir durante o período de recesso. Além disso, os membros terão a incumbência de apreciar e votar pedidos de licenças que derem entrada durante esse intervalo, garantindo a continuidade do funcionamento da Casa Legislativa. Entre as atribuições da Comissão de Recesso Parlamentar, destaca-se a resolução de questões inadiáveis que possam surgir durante o período de recesso. Além disso, os membros terão a incumbência de apreciar e votar pedidos de licença que derem entrada durante esse intervalo, garantindo a continuidade do funcionamento da Casa Legislativa. Simultaneamente, o presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São Luís, Paulo Vitor, anunciou a formação de sua própria comissão de recesso, composta por vereadores destacados para atuarem no período de pauta legislativa. A iniciativa visa manter a eficiência do serviço legislativo, assegurando a resolução de demandas urgentes e a continuidade das responsabilidades parlamentares. No Legislativo Municipal, respondem pelas demandas os vereadores Álvaro Pires, Concita Pinto, Edson Gaguinho, Raimundo Penha e Beto Castro. O vereador Antônio Garcês ficou como suplente. Adalberto. Previsão do tempo, Itágua de Maré. São 7 horas agora, a previsão do tempo. São Luís amanheceu com céu nublado, chuvas em algumas partes da cidade. E pode continuar chovendo à tarde e à noite com possibilidade de queda de raios. A umidade está a 94%, temperatura de 26 graus, sensação de 28, média mínima 25, máxima 29 graus. E vamos agora às informações. Tábua de Maré, nesta terça-feira, dia 2 de janeiro de 2024, pré-amar. A primeira acontecerá logo mais às 11h04, com 4,9 metros. A segunda será às 10h58 da noite, também com 4,9 metros. Baixa mar, a primeira aconteceu às 4h30 da madrugada, com 1,3 metro. A segunda será às 5h02 da tarde, com 1,5 metro. Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Notícias do Brasil. E vamos aqui às informações nacionais com as manchetes dos principais impressos do país na manhã desta terça-feira, dia 2. Começando com o Globo, entrevista exclusiva. PT não pode celebrar resultado e achar tudo errado, diz Haddad. Para ministro, prioridade é o déficit zero. E tempo é curto para a reforma do imposto de renda este ano. Após um ano colhendo vitórias reconhecidas até pela oposição e críticas de petistas na condução da economia, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirma que é hora de o PT acertar o discurso. Ele fala nos cards de Natal que aparece assim: a inflação caiu, o emprego subiu, viva Lula.
o meu nome não aparece. Haddad é um austericida. Ou está tudo errado ou está tudo certo, provocou Haddad. Em entrevista ao Globo, Haddad alerta ainda que seu partido tem que se preocupar com a sucessão de Lula, que deve disputar em 2026 sua última eleição. Suprema Corte barra a reforma de Netanyahu. A Suprema Corte de Israel impôs dura derrota ao premier Benjamin Netanyahu ao invalidar a parte de sua reforma judicial que impediu o tribunal de analisar a razoabilidade das decisões do governo. 7h48, vamos aqui com o Estadão, o estado de São Paulo, que tem como destaque, vamos lá, internet, 7h48, está aqui, manchete, investimentos, Brasil deve atrair capital com corte de juro nos Estados Unidos, mas a gestão fiscal pode atrapalhar. Preocupação com as contas públicas tende a ser uma barreira para investidores estrangeiros. País tende a ficar mais interessante ao olhar estrangeiro com o esperado corte de juro nos Estados Unidos em 2024. Apesar do cenário convidativo, os ruídos gerados na gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com o debate em torno da meta de déficit primário zero em 2024, é o fato de um novo arcabouço não estabilizar a dívida e tendem a causar dúvidas, ao investidor estrangeiro. Finalizando com destaque de Folha de São Paulo, dívida global recorde cria trava para a queda de juros. Taxa nos Estados Unidos deve se manter alta e obriga o Brasil a pagar mais a investidores. 7h49. Concursos e oportunidades. E vamos aqui às dicas de concursos e oportunidades nesta terça-feira, 7h50. Agora a gente inicia com o concurso de Santo Amaro do Maranhão, a 240 quilômetros de São Luís. São 200 vagas para diversos cargos de níveis técnico e superior, com jornada de trabalho entre 20 e 40 horas semanais. Os pagamentos variam entre R$ 1.320 e R$ 4.750. Inscrições a partir de 8 de janeiro em funatec.org.br. Tem ainda o edital da Prefeitura de Rosário, a 72 quilômetros de São Luís, que vai lançar edital para 163 vagas de níveis médio, técnico e superior. Oportunidades para agente de portaria, motorista, pedreiro, recepcionista, assistente social, entre outros. Os salários podem chegar aí até R$ 8.000 e as inscrições começam no dia 12 de janeiro, também em funatec.org.br. Finalizando aqui com o concurso para a Câmara Municipal de Itapecuru-Mirim, a 120 quilômetros da capital, vagas para níveis médio, técnico e superior, 40 horas semanais e salários de R$ 1.800. Inscrições abertas até o dia 18, também em funatec.org.br. Aqui a redação de Wesley Santos, 7h51. Esporte. Quem vem agora é Paulo Pellegrini, ele traz consigo os destaques, Quais serão esses destaques no calendário esportivo de 2024, Paulo? 2024 chega com a promessa de grandes emoções no esporte. O principal evento, claro, as Olimpíadas de Paris, depois de um ciclo de preparação mais curto, já que o intervalo entre os jogos passados e esse está sendo de apenas 3 anos. Além das Olimpíadas, Paris sediará na sequência as Paralimpíadas. No futebol, o ano é de Eurocopa e de Copa América. Esse ano, com a novidade não tão surpreendente assim, de que o Brasileirão não vai parar durante a competição continental. Em 9 das 38 rodadas, os times que tiverem jogadores brasileiros e estrangeiros convocados jogarão desfalcados. Nos outros esportes, destaques para o Mundial de Fórmula 1, a partir de março, a Copa do Mundo de Futsal em setembro e o Mundial de Atletismo Indoor também em março. E o calendário dos 4 Grand Slams de tênis inicia-se agora em janeiro, com o Aberto da Austrália. Emoções para todos os gostos e expectativa de grandes momentos nas quadras, pistas, piscinas e gramados. Paulo Pellegrini para o Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade.
E já estamos em 2024, tivemos aí um final de ano para alguns um pouco complicado, né? Nessas questões comerciais, para outros nem tanto. Temos perspectivas aí, temos coisas positivas, temos coisas negativas, claro, né? E a gente vai tentar destrinchar algumas dessas coisas aqui com o historiador econômico Luiz Eduardo Simões de Souza. Luiz, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no Rádio Opinião. Bom dia! Bom dia, Adalberto. Bom dia, pessoal da Rádio UFMA. Bom dia, você que está nos ouvindo. Feliz ano novo, né? Feliz ano novo, feliz ano novo. Sim, sim, já começamos um novo ano comercial. Um novo ano comercial, né? A gente tem que trazer, claro, né, sempre essa lembrança. Estamos, claro, né, em um mundo dominado pelo capitalismo, pelo comercialismo, enfim, por tudo que diz respeito ao comércio, né? Essa é uma questão séria, né? E a gente acaba sendo levado, nosso economista, historiador econômico, melhor dizendo, Luiz Eduardo, sempre por esses impulsos, né, de consumismo. O consumismo é uma coisa terrível também nesse aspecto. E a gente esquece até o significado até dessas datas, né, que ficam somente na coisa do consumismo. Isso, é claro, a gente tem que ter isso como uma perspectiva, mas a gente não deve fazer isso unicamente pelo consumismo. Isso aí deixa a gente acelerado, enfim, e a gente, ao invés de recorrer a outras coisas, fica somente nessa parte e a gente tende a não aproveitar bem a vida. É mais ou menos essa a perspectiva, não é isso? Olha, Adalberto, o pessoal normalmente costuma ir muito no 8 ou no 80, sabe? Nessas questões. Eu acho que o comércio é uma atividade humana muito, mas muito antiga e muito anterior ao capitalismo. O pessoal que gosta de fazer apologia do capitalismo gosta de confundir o comércio, a troca, com o próprio capitalismo em si, e isso gera muita confusão, especialmente em gente que não estuda nem história nem economia a fundo. Então a gente tem que tomar cuidado primeiro, já logo de cara com isso, tá? Esses são os mesmos autores daquele pessoal que lançou lança de tempos em tempos aquela assim: o comunismo vai tomar o teu Corolla financiado. Não é por aí, amigo. Tá? Não é por aí, amigos. Tá? A troca, o comércio, o consumo, se tem um lado que realmente pode ser levado num extremo de uma patologia psicológica e tal. Por outro lado, sem o comércio não existe economia, né? Sem aquele maravilhoso encontro entre demanda e oferta, que eu costumo ensinar para os meus alunos lá na economia todo semestre, o que acontece são desejos não realizados na parte das pessoas, né? Então, no fundo, acho que o grande Papai Noel dessas festas de final de ano é o comércio mesmo, tá? A gente não deve nunca xingar um instrumento, mas sim o uso que a gente faz dele. Eu prefiro ficar nessas épocas na postura aristotélica da virtude estar no meio, né? Nem tanto aquele consumismo exagerado, exacerbado, né, de a gente se entupir de coisas completamente desnecessárias, gastando recursos escassos, né, que vão fazer falta lá na frente para a gente, recursos naturais. E do outro lado também nem chegando naquele ponto de nada fazer, né, porque se nada fizermos, nada acontecerá também, né? A única coisa que costuma cair do céu naturalmente é chuva. Tudo bem, de vez em quando cai um avião, há 65 milhões de anos caiu um meteoro, mas não são coisas muito boas quando isso cai do céu. É verdade. E a chuva a gente já teve aqui, né? Claro, hoje. 2 dias de chuva, né, cara? Que coisa. Eu tô aqui na minha sala, eu tô observando essa chuvinha de leve, assim, que pois coisa é. legal.
curtindo, né? Curtindo essa temperatura, né? Que a gente vê que fica mais amena, que é muito bom. Olha, eu sou paulista, até a chuva é bonita aqui, viu? Claro. 8 anos vivendo aqui, até a chuva é bonita. Vocês humilham. É uma coisa maravilhosa. E faz uma diferença, né? Faz uma diferença. A gente tem esse calor aqui, estamos aqui, claro, né? No litoral, uma coisa que não é tão abafado assim, é um calor, mas o calor aperta, viu? Quando chega esse período, ameniza. Não. E por falar em amenizar, Luiz, as perspectivas para esse ano que vem, né? Estão o ano de 2023 fechando com um PIB até um pouquinho acima do esperado, né? Tivemos aí esse final de ano que para algumas análises do Serasa que não foram na sua completude, né? Teve uma certa baixa, né? Mas não é bem assim. Depois tem aí as informações corrigindo que não contou ali com as vendas via Pix e também cartão, enfim, que pode ter sido um pouco bem melhor do que foi anunciado inicialmente. E o ano que vem é importante, com perspectivas não muito boas, né? Mas, de uma certa maneira, a gente pode considerar que o que foi feito nesse primeiro ano do governo de Lula, por Haddad, inclusive nas manchetes o tempo todinho aí, foi uma coisa positiva. Temos aí uma base, digamos assim, para um 2024 um pouco menos catastrófico, pelo menos por essas expectativas que vêm sendo dadas, né, desde o ano passado? Olha, em primeiro lugar, vamos conversar um pouquinho, né, sobre essa pesquisa do Serasa, né? O caso da pesquisa do Serasa, a gente nem pode classificar como um defeito do pessoal do Serasa, né? Um problema do pessoal do Serasa, porque eles estavam explicando na nota metodológica deles que, de fato, eles não estavam considerando as transações via Pix, né, via cartão. Então, foi muito mais uma questão daquele estagiário na maior parte das redações de jornais do país que não prestou atenção ao ler a nota metodológica. Quando a gente escreve relatórios, isso em qualquer órgão de pesquisa, a gente faz um troço chamado nota metodológica, que é explicar como é que a gente chegou naquele número, né? Isso é uma coisa muito interessante das pessoas que vão divulgar essa informação depois lerem. Inclusive, quando ela... Aí foi um grande problema, né, que o pessoal enfrentou quando ela contraria as nossas expectativas, né? O pessoal esperava o ano passado que nós tivéssemos o inferno na Terra aqui, né? Nós tivemos, mas foi por causa do calor, né? O calor talvez tenha lembrado a gente um pouco do que seria o inferno na Terra, mas economicamente esteve longe de fazer isso, né? Eu andei pesquisando também, olha, eu fiquei muito, como é que eu vou dizer, eu como profissional, né, da área, eu trabalho com isso, eu fiquei bolado com o pessoal da Serasa, né? Falei, não é possível, né? Como é que eles mostram esse final de ano decepcionante, ou piores vendas em 3 anos e tal? Mas aí você olha que na metodologia deles, eles não estavam considerando Pix e cartão de débito ou crédito, né? Mas só as consultas feitas à instituição. Aí eu falei, bom, isso aqui tem algum problema. Deixa eu ver se ninguém fez uma conta parecida, né? E aí eu descobri o pessoal da Cielo. Você conhece o pessoal da Cielo? Sim, claro. Então, o pessoal da Cielo apareceu com números bem legais, olha só, né? A pesquisa da Cielo, ela se baseou em cerca de 900 mil varejistas credenciados e apurou as vendas no período de 19 a 25 de dezembro. Ou seja, usou uma metodologia um pouquinho melhor, né? Porque trabalhou ali com Pix, pegou a movimentação dos caras, né? Porque a Cielo, como você sabe, é aquela empresa de cartões, né? Então ela trabalha com essas transações, né? E aí, olha só, nós tivemos aqui que a categoria de supermercados e hipermercados foi a que mostrou maior crescimento, de 6,3%. Daí você teve cosméticos e higiene pessoal,
com 4,2%. Está mais parecido com o que a gente encontrou no supermercado e no comércio na rua, né? Nesse final de ano. Olha só. Né? Agora, olha só que interessante. Agora, calma, peraí. Não vamos jogar fora também o trabalho do pessoal da Serasa Experian, tá? Eu olhei lá no site deles, eu fui fazer uma pesquisa no site deles e olhei o boletim econômico de 22 de dezembro. Eles tiraram aquela pesquisa do ar, tá? Aquela primeira pesquisa do ar. E olha, e não é porque estivesse errada. Os caras, inclusive, foram bastante claros na metodologia. O problema é que o pessoal interpretou errado, né? Eles interpretaram a pesquisa mais ou menos do tipo assim, todo mundo que toma água, né, morre. Então a água é veneno, não tome água. Foi mais ou menos esse tipo de interpretação que a mídia fez. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque se trata da formação da opinião pública. Com certeza. Olha só, para o ano que vem, tá? As nossas perspectivas do Serasa Experian. E eu li a metodologia deles, eles estão usando uma metodologia muito parecida com a metodologia de projeções do pessoal do Banco Central, do pessoal do IBGE. Porque esse é o tipo de boletim que é o tipo de reporte, né, de informação que você não tem muita novidade e os números acabam batendo, porque eles fazem do mesmo jeito, né? A projeção de crescimento, tá, para 2023, que eles fizeram para este ano, fica em torno de 3%. Vai dar um pouquinho mais, né? E isso vai dar um pouquinho mais porque eles deram uma freada nesse último trimestre. E a grande preocupação deles nesse último trimestre foi uma coisa para a qual eu gostaria de chamar a atenção para este ano que se inicia, né? Eu sei que está todo mundo feliz que a picanha está mais barata, que os víveres estão mais baratos no supermercado e tal. Mas tem uma questão aí que é muito importante. Nós temos uma retração no setor de agronegócio, tá? Da ordem de 3%. Tá? No último trimestre, de acordo com essa pesquisa da Serasa, que não é a mesma, é uma outra, é um boletim de longo prazo que usa uma metodologia mais consolidada, houve uma retração nesse setor. E isso acontece por quê? Isso acontece em boa parte em função da questão cambial no Brasil. Para o pessoal que estava esperando uma desvalorização cambial, tinha gente no começo desse ano querendo chutar o câmbio para 7, para 8 reais. Nós estamos com 4,8, pelo visto. Vamos fechar com o câmbio em 4,8. Né? Isso, por incrível que pareça, não favorece muito as exportações, né, do agronegócio. Claro que isso aumenta a oferta de produtos doméstica, né? Mas se a gente considerar que o crescimento econômico do país como um todo também é composto pelas exportações líquidas, você percebe que isso pode comprometer um pouquinho o nosso crescimento econômico, que pode ser aí de uns 3,3%, 3,4%, né? Numa perspectiva mais conservadora, vamos dizer assim. Agora, a boa notícia presente nessa previsão, o Adalberto, é que o nosso setor industrial teve, nesse último trimestre, um aumento de 0,6% nessa composição do PIB. Ele cresceu acima do PIB total agregado do último trimestre. Isso é uma notícia muito boa, porque significa uma recuperação da nossa indústria. Então, nós temos perspectivas aí para o ano que vem e para o próximo ano que são bastante positivas, tá? Luiz,
O próprio governo, nesse bordão aí da desoneração, né, que queria acabar com a desoneração para justamente ter uma contabilidade um pouco mais inflada, né, mas não obteve isso, né, foi derrubado aí esse veto e vai continuar a desoneração da indústria, né, que os principais aí líderes, né, da indústria nacional apontaram logo, olha, se acabar a desoneração, teremos aí uma queda de empregos, enfim. Isso aí vai nesse pacote, digamos assim, de ações do governo federal, foi uma tentativa, né? Enfim, vai continuar a desoneração. Como o país vai, digamos assim, mexer para que esse montante ele seja um pouco mais inflado, né? Já que não chegamos aí ao déficit zero em 2023, fica a expectativa para 2024, né? E claro, levando em consideração também, né, esse ambiente internacional. A gente teve até uma manchete agora, hoje pela manhã, falando justamente lá dos Estados Unidos, né, em relação aos juros, o que pode, de alguma maneira, beneficiar o Brasil, né? Isso pode acontecer, enfim, como vai ser essa arrumação, justamente, no ano que vem, para que se alcance esse tão perseguido déficit zero, enfim. E tem outro aspecto também que eu queria que o senhor comentasse, que está justamente na crítica de quem está mais alinhado ali, digamos, ao bolsonarismo, enfim, quem de oposição ao governo federal, que é justamente a questão de um rombo fiscal. Qual essa realidade? Qual a análise sobre essa realidade? Essas, né, no caso que eu acabei de citar. Essas, vamos lá. Primeiro, a gente precisa colocar uma coisa aqui no lugar. Vamos lá, eu vou estalar os dedos e vocês vão acordar desse transe de achar que déficit zero é uma coisa boa. Ó, 1, 2, 3, hein? Qualquer manual de macroeconomia mais sério que você for checar, que a gente for ensinar lá na graduação, que a gente for discutir em política econômica, vai dizer, e isso foi inaugurado por um cara chamado John Maynard Keynes, lá em 1936, tá? Lá atrás. E, pelo visto, parece que ninguém andou questionando o que ele colocou na teoria macroeconômica, que não existe esse troço de déficit zero como um elemento promotor do crescimento ou do desenvolvimento de um país. Todo país saudável economicamente, ele tem um pouco de déficit público. Um déficit público que vai corresponder ao quê? Até 6, 7% do PIB. Inclusive, se a gente observar os anos de crescimento econômico no início do século aqui no país, você vai perceber essa razão. Tá? Então, o déficit zero é uma espécie de falácia. Tá? Isso aí a gente precisa já tirar da mesa. Já tirar da mesa porque está cheirando mal. Certo? Vamos tirar isso da pauta, porque da pauta de discussão macroeconômica, porque não se sustenta do ponto de vista da macroeconomia séria. E aqui, provavelmente, o meu colega José Oreiro, que está nos assistindo, deve estar feliz da vida de ouvir isso, né? Porque a gente vê o pessoal embarcar muito nessa conversa. E, para isso, eu posso te dar um argumento muito simples, que eu aplico quando eu dou as aulas, ou a parte de macroeconomia das minhas disciplinas. O que corresponderia a déficit zero? Corresponderia ao governo gastar aquilo que ele arrecada. Certo? Até aí, todo mundo acha isso lindo, não é verdade? Só que, em uma economia complexa, você tem 4 elementos que aparecem no fluxo circular de renda. Você tem as famílias, você tem as empresas, você tem o governo e você tem o setor externo.
Um dos papéis do governo é realizar, através das despesas ou dos gastos ou dos investimentos, a redistribuição do produto. Então, se ele faz um trabalho de soma zero, ou se o governo dá lucro, né, dá resultado positivo, por assim dizer, adivinha de onde sai essa diferença? Essa diferença vai sair dos outros setores. Vai sair das empresas? Eu acho que não, porque olha só, o pessoal está reclamando agora que me parece que o governo editou uma medida provisória, né, que a desoneração que aconteceu sob as condições especiais da pandemia lá atrás, para evitar uma quebradeira de empresas, tentou virar lei, né? Porque talvez essas empresas tenham dado alguns telefonemas para alguns parlamentares fazerem isso. Esqueceram de ligar para o pessoal do executivo que fez essa medida provisória, né? E parece que essa medida provisória está sendo articulada, foi articulada também, as últimas notícias, pelo menos que eu tenho, é que isso está sendo articulado, né, no legislativo para ser mantido. Então, Sim. me parece que deu ruim para o pessoal que financia, através de propagandas, a imprensa que vai provavelmente... Eu acho que não deve existir essa relação de causa, tá? Eu acho que a nossa imprensa é isenta, que eles não vão ficar defendendo o patrão. Agora, se o patrão não vai pagar, vocês acham que o setor externo é que vai pagar? Adivinha quem vai pagar? Pois é. A gente, né? Pois é. Agora, eu como brasileiro, eu prefiro que nesse momento em que as empresas tiveram essa benevolência do governo, que não serviu para aumentar o nível de emprego, né? Porque o pessoal falou que a desoneração da folha de pagamento aumentaria os empregos, e isso não aconteceu, né? Eu não sei se foi falta de oração, tá? Eu acho que faltou a gente orar por isso. Eu faço aqui a meia-culpa, porque eu não orei, né? A culpa deve ser minha, tá? Agora os caras estão querendo que se mantenha uma situação especial. Eu adoraria, por exemplo, também que na época da pandemia a gente não pagasse imposto de renda, olha só. E continuasse depois disso. Mas eu não tenho o telefone desses deputados. Não tem o telefone, né, dos parlamentares. Eu também não tenho como pagar uma propaganda no meio do jornal ali, a minha propaganda, dizendo que eu sou sustentável, que eu sou pop, que essas coisas. Se eu tivesse, eu faria isso. O seu círculo de amigos, Luiz, está se resumindo a mim aqui, no caso, para a gente trazer aqui essas informações. Tem mais 4 gatinhas aqui em volta. Tem os gatinhos, né? E o BenTV, né? Que teve um BenTV aí na tua varanda, né? Que, enfim, nos agraciou com um belo cantar, né? Digamos assim. Está caindo na conversa de uma das gatas. Eu vou avisar esse cara para dar linha logo, pode ficar ruim para ele. Pode ficar ruim para ele. Ela está defendendo o déficit zero para ele. Esse déficit zero. Enfim, Luiz, a gente conta com você, claro, né, em outros momentos aqui para desenvolver esse diálogo sobre economia, né, sobre economia, nesse ano que vai ser importante também, até porque é um ano eleitoral, né, mais um ano eleitoral, e inclusive com algumas tentativas, né, que já tiveram de juntar aí esses anos, fazer em um ano só as eleições majoritárias estaduais, federais, municipais, enfim, das câmaras, das câmaras estadual e municipal. Enfim, mas isso aí eu acho que não vai dar certo, né? Vamos ficar de 2 em 2 anos mesmo. Deixa eu contar só uma historinha sobre o PIB, que é interessante. Vai. O Brasil tem uma taxa histórica de crescimento. Se a gente pegar os últimos 202 anos de Brasil independente, você vai encontrar uma taxa histórica de crescimento do PIB, uma média geométrica de crescimento do PIB, que fica sempre entre
1 e 1,5%. Todo mundo conhece essa história, tá? Todo mundo conhece isso dos relatórios. Então, sempre que a gente olha nas projeções de PIB para o ano que vem, para o ano seguinte, quem não fez direito à lição de casa, chuta 1,5%. Tá? Eu só estou avisando isso para o pessoal que for ler as projeções, então, que se aparecer 1,5%, o cara está indo no crescimento vegetativo, tá? Que é uma maneira de você estimar o PIB a partir do crescimento populacional. Quem fez isso pela primeira vez, de maneira descrita, foi um economista muito famoso na história do Brasil, chamado Celso Furtado. Isso aparece lá em Informação Econômica do Brasil, tá? Então, sempre tem essa regrinha de bolsa. Se o cara falar, olha, eu estou chutando 1,5%, ele não está levando em consideração demais variáveis conjunturais que podem puxar isso um pouco para cima ou um pouco para baixo. Era só isso. Beleza. Vamos ver, né, se isso vai se confirmar. Bom, eu acabei de conversar aqui com Luiz Eduardo Simões de Souza, ele é historiador econômico e trouxe algumas informações, comentou, né, e claro, trouxe com muita peculiaridade, né, no seu falar, as informações da economia. A gente agradece, Luiz, né? Você para outros momentos, tá? Tá bom, um grande abraço, Adalberto, até mais. Maravilha. Esse é o Jornal Rádio Universidade, estamos estouradaços aqui com o tempo, a gente volta amanhã com mais informações. Marcos Vinícius assume concessão das 8, melhor do pop nacional e internacional, a partir de agora aqui na Rádio Universidade. Um feliz ano novo, estamos juntos, hein? 2024, 38 anos de Rádio Universidade, só para adiantar, tá? Isso vai, no resto do ano aí a gente vai desenvolvendo essas informações. A gente volta amanhã com mais Jornal Rádio Universidade. Até lá.